O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é uma chamada de atenção de todos os lados. E nesse sentido, querido irmão, querida irmã, somos convidados também a olhar para bem dentro de nós. Como diz o adágio, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Ai de vós, sepulcros caiados. Vale lembrar aqui, que no contexto da Páscoa dos judeus, havia um costume, aliás, nós também temos esse costume mais ou menos parecido, na ocasião de finados, de preparar as sepulturas, lavar tudo, trocar flores, enfim. E também nos dias que antecediam a Páscoa dos judeus, eles também preparavam os túmulos, deixavam tudo limpo e retocavam a pintura com cal, de modo que dali vem essa expressão sepulcro caiado, o cal, que ainda hoje é utilizado como elemento da pintura, deixava tudo muito branquinho, muito bonitinho. E o livro dos Números também tem uma espécie de penitência, digamos assim, a pessoa que tocasse num túmulo de modo irreverente, pisasse em cima de um túmulo ou coisa do tipo, ficaria 7 dias privada da graça de Deus, digamos assim, 7 dias de impureza. Precisava cumprir uma série de ritos para se purificar, porque pisou num túmulo, porque tocou num túmulo de modo assim desatento. E isso está lá no livro dos Números. E por isso então também havia essa limpeza dos túmulos, para então as pessoas que iam a Jerusalém pudessem não tocar nos túmulos, enfim, não desrespeitar os túmulos. E de fato, do alto, enquanto se subia, do alto da colina, se destacava aquelas pedras pintadas de branco, no meio de todo aquele rochedo, de vez em quando uma pedra bem branca, ali um sepulcro caiado, e é isso que Nosso Senhor vai utilizar para recordar. Por fora, maravilhosos, límpidos, e brancos, alvos. Por dentro, a podridão, o corpo que fenece, que está ali a apodrecer. Eis, pois, a nossa vida estampada também aqui muitas vezes. A fé católica, a vida cristã, não é apenas uma caricatura bonita. Não devemos assim ter apenas gestos exteriores, apesar que sim, devemos ter um bom comportamento, o devido trajar, o devido linguajar, o uso, os costumes, a modéstia e por aí adiante. Ok, são valores que nós sabemos que não estão dispensados, porém, tudo isso brota do nosso interior. A fé, a profissão da fé, os frutos de quem realmente crê no Evangelho e espera a salvação, vem de dentro para fora e não o contrário. Porque senão estamos caindo na tentação de fazer as coisas por mera aparência. E um ponto, digamos assim, de equilíbrio é as coisas que eu faço sozinho. Porque quando eu realmente creio, eu faço sozinho, me ajoelho direitinho, rezo direitinho, procuro realmente ter uma vida piedosa. Como é que eu lido lá na minha solidão, nos momentos onde a sós estou, como é que vivo outros valores, como é que controlo os meus
sentimentos, as minhas emoções, os meus desejos, enfim, como é que eu ordeno a minha vida. Porque quando eu estou acompanhado, normalmente, para não ser mal visto, mal comentado, a gente vai se comportando até na linha, mas não é nesse sentido que devemos viver. E particularmente, não cairmos na tentação de, por fora, uma vida muito devotada ou uma aparência de muita devoção, mas por dentro podridão, pecado, miséria humana, intrigas e, enfim, uma gritaria interna que por fora está assim meio maquiado. Isso cai, uma hora a verdade brilha como o sol e cai por terra essa máscara, né? Essa hipocrisia que nosso Senhor fala no Evangelho. Ai de vocês, hipócritas, cheios de hipocrisia, né? A hipocrisia é uma palavra que vem do grego, que lembra as máscaras, né? do teatro, onde usava uma máscara alegre, depois uma máscara triste, ou seja, hipocrisia. Não devemos ter máscaras, devemos então aqui nos empenhar pela sinceridade. Naturalidade, sermos quem nós somos, sozinhos, acompanhados, sempre Deus está a nos olhar, e é nesse sentido que, pois, devemos cuidar de não sermos duplos, nem no sentido de fala uma coisa aqui, espalha lá, nem de sermos duplos no sentido para aparência aqui, depois em casa de outro jeito, né? Como conta aquela historinha, né? Fazendo um pouco de gracejo nessa manhã, nesse dia, conta, né, que em certa ocasião estava lá no funeral e a senhora ficou viúva, lá os filhos e tal em volta e o marido ali no caixão. E aí o padre fazia uma pequena pregação antes do sepultamento e dizia porque esse senhor e tal, e elogiava daqui, elogiava dali, de todos os lados, até um momento que a mãe cutuca o filho e diz assim: ô filho, vai lá ver se é mesmo teu pai que está sendo elogiado, porque, veja lá, né, não podemos cair na tentação, muitas vezes, de aparentar uma coisa fora e em casa é de outro jeito, na igreja é de outro jeito, nos negócios é de outro jeito, enfim, é um sepulcro caiado em cada ambiente de um jeito, né? A unidade de vida, sermos o mesmo em todos os lugares, porque Deus nos conhece, sonda o nosso coração e nos leva a ser o mesmo, sempre. Sinceridade e simplicidade é o que precisamos. Peçamos a Nossa Senhora essa graça nesse dia e que vivamos assim, nos corrigindo, sempre. É necessário sempre olhar e perceber se de fato não estamos sendo um pouco caiados, né? Um pouco hipócritas, vivendo de aparências. Vamos buscar viver de coração, de verdade, com atos concretos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.